Bom dia a todos, de volta aqui no nosso canal WTB Now, trazendo mais uma matéria para compartilhar hoje com vocês. E o nosso assunto é programação neurolinguística. Nós vamos saber como a PNL pode ajudar no processo de comunicação e negociação, potencializando os resultados desejados. Quem nos conta um pouquinho, explica um pouquinho dessa técnica é o Glauco Yasuda. Ele é trainer em PNL e também coach. Agradecemos em nome da WTB essa oportunidade que o Glauco nos dá. Muito obrigado. Vamos ver a matéria. Olá, tudo bem? Meu nome é Glauco Yasuhiko Yasuda. Eu sou trainer em programação neurolinguística e coach. E eu estou aqui com muita honra, com muito orgulho, muito prazer, a convite da WTB para contribuir e compartilhar um pouco desse meu conhecimento e de alguma maneira ajudá-los a superar esses desafios dessa nova realidade. Hoje eu vou falar sobre como nós podemos utilizar a PNL para negociação. Se a gente for ver, negociação não está só relacionada à negociação de vendas, mas sim, ou negociação de compras, mas sim negociação, inclusive, entre colaboradores, com seus parceiros internos, enfim, com todos aqueles que você se relaciona e depende de um processo de negócio ou, inclusive, de entender um ponto de equilíbrio entre duas partes. Se a gente for ver a origem da palavra negociação, ela vem do latim negotiatus, que no fundo quer dizer dar seguimento ao negócio. Para que a gente possa ter uma boa negociação, o primeiro passo é fundamental você ter muita empatia ou criar empatia. E para isso, uma boa técnica da PNL é o rapport. O rapport vem do francês rapporter, de se aproximar, de criar uma relação. Ou até mesmo uma sintonia entre os outros. Como é que a gente pode criar esse rapport? O primeiro ponto da técnica do rapport que eu sempre ensino é você encontrar um ponto em comum de afinidade. Muitas vezes a gente quer simplesmente alcançar o objetivo e falar mais e sem se dar conta de criar essa primeira relação, esse primeiro contato. Busque um assunto que tenha a mesma afinidade, não necessariamente relacionado ao seu negócio. Às vezes, algum tema, algum esporte, cultura, alguma coisa que você tenha condições de conversar, inclusive, com mais afinidade, encontrando pontos de gostos em comum. Às vezes você entra no escritório da pessoa e você vê uma foto da pessoa numa viagem ou talvez jogando algum esporte. Pergunte sobre esse esporte, pergunte sobre essa viagem. A pessoa começa a compartilhar com gosto. E a partir disso, já é o primeiro passo onde você vai começar a interagir e criar uma conversa, inclusive seja verdadeiro, mas criar uma conversa de afinidade onde você vai aumentar essa energia de aproximação que o rapport produz. Segundo passo do rapport, além de ser verdadeiro, seja também congruente àquilo que você está criando de relação, inclusive no seu tom de voz. Né? Siga o tom de voz da pessoa, conecte-se com a respiração da pessoa, conecte-se com o tom de voz, com o volume de voz da pessoa. Não adianta você chegar lá todo esbaforido, né, com muita energia, querendo negociar, e a pessoa está lá toda relaxada, com uma outra frequência. Entre no mesmo canal de frequência. Terceiro ponto, falando em canal de frequência, tudo que nós percebemos do mundo, nós percebemos aquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço e daquilo que eu sinto. Se você conseguir nessa conversa identificar padrões de palavras que vão denotar algo mais visual, ou algo mais auditivo, ou algo mais sinestésico, né, de sensações,
Provavelmente, se você conseguir responder nessa mesma linguagem, você vai potencializar esse rapport. Como é que eu vejo, como é que eu ouço, como é que eu sinto isso? Se a pessoa falar assim, nessa viagem eu vi tantas paisagens, né, tudo colorido. Você percebe que são palavras que estão muito mais relacionadas a algo visual. Ou se ela falar assim, nossa, eu ouvi muito barulho do mar, né, eu ouvi os pássaros, as pessoas falando. Percebe que são palavras que têm padrões mais auditivos. Ou às vezes a pessoa falando, eu senti muito calor, né? Eu senti o calor das pessoas. Percebe que ela está trazendo mais sensações. Eu senti o cheiro, né, do ambiente. E isso são sentidos sinestésicos. Então ela está falando com mais preferência sinestésica. Se você conseguir captar esses padrões de canal de frequência, tenta responder na mesma linguagem, tenta responder com as mesmas palavras. Você vai perceber que você vai ganhar muito mais conexão com a pessoa. Falei do rapport. Rapport é fundamental, mas também tem uma outra parte, tão fundamental quanto o rapport. A escuta ativa. Às vezes, de novo, numa negociação, você está mais preocupado em falar os benefícios que você está querendo negociar ou daquilo que você tem das suas verdades, dos seus fatos. Mas o mais importante nesse momento, se você realmente quer buscar mais conexão com a pessoa e, inclusive, conduzir essa conversa, pratique mais escuta ativa. Espere a pessoa falar, aguarde a pessoa falar. Ou, inclusive, incentive a pessoa a falar mais o lado dela, para que você consiga ter mais informações, inclusive, e você possa construir uma estratégia para você ser mais assertivo na sua proposta de negociação, na sua oferta de negociação. Então, escuta ativa é fundamental. Além de você praticar respeito, você vai entender melhor, né, o que está por trás dos pensamentos da outra pessoa, e a partir disso você ser mais assertivo na oferta ou na estratégia que você vai promover nessa conversa. E por último, hoje, né, na verdade eu poderia falar tantas outras coisas, mas eu trouxe aqui os principais pontos. Além do rapport, da escutativa, é importante você utilizar palavras assertivas. Olha só, como é que funciona isso? Por exemplo, se você falar alguma palavra utilizando o não, principalmente como instrução na sua frase, isso vai ser esquecido. Na verdade, o não em si não é um comando, não é a palavra que tem efeito. Olha só, se eu falar para você o seguinte, não pensa no elefante branco. É impossível você deixar de pensar, porque só de eu falar o não pense no elefante branco, automaticamente você teve que primeiro pensar num elefante, depois pintar ele de branco e depois você teve que ignorar esse pensamento. Então, para você realmente passar uma instrução, evite de falar o não na frente. Se você quer falar assim, não esquece de incluir esse termo no contrato, como que você pode dizer? Lembre-se de incluir. Então, converta a sua frase no lado positivo. Outro exemplo natural que a gente fala. Não cancele a viagem. Como que você pode inverter isso? Quem sabe você possa postergar a sua viagem, porque você tem direito a postergar por mais um ano. E você aproveitar essa viagem já que você pagou. Percebe a diferença? E qual é o ponto de atenção que você quer enaltecer? Então, converta essa frase no positivo. Outra palavra também muito importante a ser evitada são palavras como mas, entretanto, contudo, porém. Tudo que você fala antes do mas, ele é ignorado. Então, se eu falo assim, olha, o seu trabalho foi muito bom, mas faltou essa parte. A pessoa, naturalmente, o cérebro vai esquecer o que você falou antes do mas e vai dar atenção àquilo que você está falando depois do mas.
Então, ao invés de você utilizar essas palavras que, inclusive, vão cancelar muito do que você está falando, utilizem palavras que somem, ou seja, e, em adição, né? Por exemplo, o seu trabalho foi muito bom e eu acredito que você ainda pode melhorar nesses e nesses pontos. Perceba que eu estou somando, né, a informação que eu quero passar. E isso vai fazer muita diferença, tanto no seu feedback, como também na sua negociação. Então, dei aqui algumas dicas, talvez simples, mas que vão ser facilmente utilizados no seu dia a dia, para que você tenha melhores resultados. Ok? Deixo aqui um abraço a todos da WTB. Gratidão pelo convite. Espero ter contribuído de alguma maneira. Quem quiser me acompanhar no Instagram é @gyasuda, Gyasuda. Um forte abraço a todos. Gratidão.